Olá pessoal, sejam bem-vindos a Praticando Moda, eu sou a Léo e no vídeo de hoje vamos aprender como colocar elástico da maneira correta, com a técnica correta para que você não sofra na hora de fazer isso e você tenha um resultado perfeito nas suas peças. Então, no vídeo de hoje vou te ensinar duas técnicas. Uma é com a modelagem inteira e a outra é com aquele cos separado. Essa forma aqui temos a modelagem inteira, que ela vem e vira já com o elástico junto. E essa outra forma é aqui o cos separado. São as duas principais formas que, se você aprender a fazer esse elástico, você vai pregar em qualquer tipo de peça. Em punho de jaqueta, em cos, em punho de calça, qualquer peça vai ser possível você fazer com bastante facilidade. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação do sininho e vem praticar moda comigo. Aqui, ó, eu tenho um shorts com esse elástico aqui, que o tecido vem por inteiro, ele vem, dá a volta e desce por aqui, ó. E a modelagem da peça, ela vem inteira virando com o elástico aqui. E dessa forma aqui, ó, eu tenho cos separado da peça. Então, hoje a gente vai aprender dessas duas formas de pregar elástico. Esse daqui é o primeiro elástico que a gente vai fazer. Eu tenho aqui esta amostra de tecido e a gente vai medir o elástico por aqui. Como é que você vai fazer para medir esse elástico? Tem muita gente que tem dúvida na hora de colocar a quantidade de elástico, quanto que eu vou pôr, qual é a medida. Então, para que isso fique bem fácil de vocês medirem esse elástico, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui é como se fosse a circunferência da cintura que você tem, ou da perna, da onde você for colocar o elástico. Aqui é a circunferência. Você vai pegar o seu elástico aqui, ó. Você vai colocar a mesma medida da circunferência. Você coloca aqui, ó, na mesma medida, ele tá dobrado da mesma forma que o tecido também tá. Então, você coloca na medida exata da circunferência. Fez isso, o que que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio aqui, ó, dessa forma que ele fica 4 partes. Aí, você vai retirar uma parte e vai utilizar só 3. Uma parte eu vou retirar para que meu elástico fique menor na hora de eu pregar na cintura, tá? Então, a gente dobra mais uma vez aqui, ó, tem 4 partes, eu retiro uma parte e vou só utilizar 3 partes dessa medida. Feito isso, eu venho, já posso cortar o elástico. Então, você vai ver que seu elástico vai ficar um pouco menor, olha. Feito isso, o que que acontece? Normalmente, às vezes as pessoas prendem o elástico dessa forma aqui, ó. Costura aqui e depois vira ele assim, ó. O que que acontece? Quando você faz isso, olha só, fica muito grosso o elástico e na hora que você for pregar, isso aí vai ficar ruim na peça. Não fica um acabamento bonito e acaba que sua peça fica mais difícil de pregar também. Então, qual é o correto? O correto é vocês fazerem o seguinte: sobrepor 1 centímetro aqui, ó, um sobre o outro e passar a costura, porque assim ele fica mais fininho, tá? E um acabamento mais bonito e mais fácil de pregar também. Então, é dessa forma que a gente vai costurar esse elástico. Vai dar o retrocesso e vai prender esse elástico dessa forma aqui, ó. E ele vai ficar preso assim, ó. Agora, a gente vai prender na cintura. Para prender na cintura, você precisa dividir em 4 também, ó. Aqui tá a costura. Vamos marcar essa ponta aqui. Esse lado a gente já sabe que tá aqui na costura. A gente vai dobrar mais uma vez e fazer mais uma vez a marcação, ó. Dessa forma que vai ficar os 4 lados marcados, ó. Para que você possa distribuir esse elástico e nenhuma parte fica maior que a outra, fica na medida exata. Dessa forma aqui, ó, você vai fazer também com a cintura da peça. Você vai marcar, dobrou, marcou aqui na lateral, vai dobrar de novo, marcar no centro, vamos marcar as 4 partes também, para que ele fique bem dividido e fique fácil de vocês pregarem também essa peça. Depois que você marcou as 4 partes, o que que você vai fazer? Você vai localizar essas partes aqui no contorno da cintura e vamos colocar o alfinete prendendo dessa forma aqui. Na parte da emenda, você sempre coloca para as costas, na emenda das costas, tá? Assim, ó. Sempre deixando
1 centímetro na borda para fora, para que você possa dobrar a borda para dentro e depois ele ficar cobertinho assim, ó, dessa forma, tá? Então antes a gente prende aqui na lateral, prende no meio das costas e vamos deixar 1 centímetro para fora aqui, ó, de borda. Vamos prender esse alfinete na parte do avesso, tá? Então coloco aqui o alfinete numa parte, dessa forma aqui. Nessa marcação a gente vai casar com essa outra marcação aqui, ó. Vamos casar as 4 marcações, ó. Aqui eu vou casar essa marcação também, ó. Vou localizar o alfinete. Aqui eu vou fazer da mesma forma, coloco marcação com marcação. Vou deixar 1 centímetro e vou alfinetar também, ó. E por último, essa outra parte aqui, que vai completar os 4 pontos de marcação. E vou deixar 1 centímetro também. Dessa forma aqui que vai ficar, ó. Todo distribuído e já alfinetado as 4 partes. Agora vamos iniciar a costura. De que forma você tem que iniciar a costura? Quando você estiver costurando, você tem que estar esticando até o limite do tecido, ó. Você vai colocar o pezinho da máquina, colocar a agulha em cima, né? E vamos iniciar essa costura esticando o elástico, ó. Deixando ele bem esticadinho e vamos costurar na borda aqui. Seu elástico vai ficar preso assim, ó, todo aqui em volta, ó. Prendeu ele toda a volta, o que que você vai fazer? Vai virar esse 1 centímetro aqui para dentro e vamos passar uma outra costura, prendendo esse 1 centímetro aqui para dentro. Você vai esticar da mesma forma e deixar esse 1 centímetro bem rente assim, ó, rente com o tecido aqui bem esticadinho. Ó, e seu elástico vai ficar preso assim na borda, tá? Só depois é que você vai fazer mais uma virada assim para dentro, ó. Para vocês costurarem aqui de novo, ó. Que aí não tem perigo dessa bordinha soltar, porque você já prendeu com a costura. Em seguida você já vai tombar ele para dentro e passar outra costura. Se você achar melhor também, você pode estar prendendo as extremidades, tá? Ó, estica bem ele assim, prende aqui a extremidade dos dois lados, fica ainda mais fácil, ó. Mesmo esse daqui, ó, que eu tô mostrando, uma circunferência pequena, que é difícil de pregar, ele fica bem fácil dessa forma. Eu vou prender aqui a extremidade do elástico nas 2 laterais, com uma costura, e vou dar sequência costurando ele embaixo. É importante que você também estique bem esticadinho assim, ó, na hora de prender ele, ó. Aí você prende nas 2 extremidades e fica mais fácil de você estar passando o pesponto depois. Agora você vai, ele tá dobradinho assim, agora vamos passar a primeira costura aqui de baixo, prendendo os 2 lados. Gente, tudo que a gente faz de forma profissional, que você aprende de uma forma profissional, se torna mais prático e mais fácil de se fazer, tá? Então por isso que a técnica é a mais importante que tudo. Quando você faz com a técnica certa, tudo fica mais fácil. Olha só que lindo que tá ficando, ó. Olha por dentro como fica. Agora o que vocês podem fazer? Você pode deixar simplesmente ele assim, ó, dessa forma, que também dependendo da peça fica bonito. Ou você pode estar passando uma costura pé de máquina aqui em cima. Eu vou passar uma costurinha pé de máquina aqui em cima e mais uma aqui no meio. Olha o resultado, que lindo. Não dá trabalho nenhum na hora de pregar, tá vendo? Aí no caso se você tiver um elástico mais largo, você pode passar mais costuras, aí é opcional, tá? De cada um, ó. Lembrando, olha só como fica na parte interna, ó. Fica bem bonito, tanto por dentro quanto por fora. Agora, o próximo elástico que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Com o cós separado da peça. Para esse elástico, eu já tenho aqui a amostrinha também, já, ó, da circunferência, no caso da cintura, que você vai pregar. O que você vai fazer? Você vai precisar de um outro tecido separado para estar fazendo o cós. Eu vou pegar o elástico que eu tenho, coloco aqui no tecido, deixando a margem de 1 centímetro aqui, ó. Dobro ele aqui e vou cortar esse tecido. Eu vou cortar esse tecido aqui, ó, com a mesma circunferência que eu tenho da cintura, deixando a margem de 1 centímetro. Pessoal, essa forma de pregar o elástico, essas 2 formas são as principais maneiras que a gente usa na confecção para prender os elásticos, tá? Claro, se você tiver, no caso, galoneira, é mais fácil de você estar prendendo na galoneira. Mas como a maioria das pessoas eu sei que só tem máquina doméstica, então dessa forma é a melhor forma de pregar aqui na máquina doméstica, tá?
Na galoneira, a única diferença é que aqui o ponto é um ponto corrente, apropriado para prender o elástico. Então, você vai fazer da mesma forma. Para esse elástico, a gente vai colocar um cós separado. Eu vou recortar aqui, ó, a largura do cós que eu vou precisar. Eu vou medir o elástico. Esse elástico é elástico de 3. Então, quanto que eu vou precisar de cós? O dobro da medida do elástico, que eu vou precisar então de 6 centímetros mais a costura. Então, eu vou precisar de 8 centímetros, porque eu tenho que fazer assim, ó, no elástico. Ó. Colocar aqui, virar e deixar a margem de 1 centímetro para poder eu estar costurando no contorno da cintura. Então, eu tenho que deixar o dobro do elástico mais 2 centímetros de costura. O meu cós está aqui, ó, eu vou precisar dar uma volta no elástico assim, ó. E deixar 1 centímetro para a costura assim. Pessoal, aqui eu tenho o cós e aqui eu tenho o elástico. Eu vou fazer da mesma forma. A medida do elástico, eu coloco ela inteira aqui, ó. A mesma medida da circunferência da cintura, eu vou colocar a mesma medida de elástico. Aí depois o que eu faço? Da mesma forma, ó. Eu vou usar 3 partes para o elástico e vou retirar uma parte e vou usar somente 3. Então eu dobro ele no meio. Primeiro de tudo, eu deixei ele da circunferência da cintura, depois eu dobro ele no meio, fica 4 partes. Eu vou lá e retiro uma parte. Então eu vou utilizar somente 3 partes desse elástico, tá? Ó. Eu não preciso nem fazer conta para isso, é somente fazer dessa forma que ele vai ficar certinho. Na emenda do elástico, novamente eu coloco um sobre o outro, venho aqui, posso colocar assim, ó, por trás do pezinho da máquina, coloco um sobre o outro e vou costurar esse elástico dessa forma. Eu venho aqui, vou prender ele nas 2 extremidades. A maneira de pregar esse elástico é diferente. Eu vou dobrar o meu tecido no meio, vou prender aqui, ó, esse elástico aqui e vou deixar ele preso aqui nessa lateral e na outra lateral. Para isso eu vou marcar no meio e deixar o elástico bem certinho assim, ó, com a sobra de 1 centímetro para cada lado. Vou prender esse lado, prendi aqui, agora eu vou prender desse lado aqui, uma vez aqui e outra vez aqui, nas 2 extremidades, para que ele fique mais fácil de eu pregar o cós. Agora eu vou dar início à minha costura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar ele assim, ó, o cós assim, ó, unir e vou passar uma costurinha aqui embaixo, ó, embaixo do elástico, fechando. Você pode colocar o alfinete assim embaixo, se você não tiver muita prática, coloca o alfinete por toda a volta, aí fica mais fácil de vocês costurarem. Sem prender o elástico vai ficar solto aqui dentro, tá? O que você vai fazer? Você só vai passar a costurinha aqui embaixo. Ó, pessoal, alfinetei já por toda a volta, ó, sem prender o elástico. O elástico eu só prendi nessa extremidade e na outra. Embaixo eu tenho que fazer essa costura e deixando o elástico solto aqui dentro. Eu vou utilizar esse pezinho aqui, ó, que é mais estreitinho, fica mais fácil de eu pregar daquela forma, tá? Ó, pessoal, o elástico vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois que ele ficou desse jeito, o que você vai fazer? Você vai prender por aqui no contorno da cintura. Vamos marcar aqui também, ó, os 4 lados pra gente distribuir. Depois de estar marcado aqui, eu vou marcar aqui também, ó. Agora eu vou localizar no contorno da cintura. Vou colocar ele pro avesso. Localizo direito com direito. O direito tá do lado de cá, eu vou localizar ele aqui. Alfineto ele toda a volta, colocando sempre nas marcações aqui. Olha só como ficou, ó. Dessa forma. Desse jeito vocês podem fazer para colocar punho de jaqueta que vai elástico, de blusinhas. Olha que bonito, você nem precisa passar outra costura que ele vai ficar firme e vai ficar bem distribuído dessa forma, ó. Então essa é outra maneira de pregar com aquele cós separado. Os 2 modos de pregar elástico que são os mais usados, tá? Vocês vão ver que é o mais usado, essa forma e dessa outra forma aqui, ó. Agora aqui, ó, por exemplo, nesse daqui de cós de calça, você pode passar o cordãozinho aqui por dentro. Aí você deixa um buraquinho aqui na frente e passa o cordãozinho, aquele cordãozinho de cintura. Espero que vocês tenham aprendido, pessoal. Conto com seu comentário aqui embaixo se você gostou, se realmente isso foi esclarecedor para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.